Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conecta Pro. Como sempre, conectando profissionais com toda a sociedade. E hoje temos mais um grande amigo, um profissional, para a gente poder tratar de um tema que sempre é importante e relevante. Engenharia que forma para as nossas transformações e que também possam favorecer o desenvolvimento de todos os jovens para a nossa sociedade. Seja muito bem-vindo, estamos com Hélio Okamoto. Quem é você e como começou a sua trajetória nessa área, Hélio? Bom, muito obrigado, Antonioni, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo, né? E um bom dia a todos que estão nos ouvindo e que estão presentes aqui junto conosco. Bom, como todos podem ver, eu tenho uma origem oriental, né, japonesa. Eu sou engenheiro civil, venho de São Paulo, minha terra natal, né, não é o Japão, mas aqui em São Paulo, né, e me formei em 1981 na Faculdade de Engenharia de São José dos Campos, hoje é Univap, como engenheiro civil. Tenho um mestrado na área de administração e atualmente eu ministro aulas e sou coordenador do curso de Engenharia Civil lá da Einstein de Limeira, da Uni-Einstein. Recente, né, Hélio? Recente. Como docente, eu estou há 11 anos. Muito bem. E como coordenador, há 2 meses. Que bom, um grande desafio. Um grande desafio. Certamente, para um grande profissional também, pela carreira que você tem, né? Sim. E eu comecei, como eu disse, eu me formei em 1981, atuando até um pouquinho antes como estagiário de construção civil. Vim galgando várias formas de trabalho, né, tanto em empresas como também como autônomo, e fui passando aí, subindo, né, ganhando experiência, transformando a minha vida, e também passei por outras experiências profissionais, não só na engenharia, até como assessor político eu também já fui. Que bom, né? Conhecer um pouquinho a gestão pública, né? A gestão pública, participar um pouquinho disso, isso me deu muita agilidade, muita rapidez de pensamento, né? de ações. E eu sempre tive um sonho de um dia ingressar na docência, na área acadêmica. Apesar do dia a dia nos comprometer demais dentro da área da engenharia, eu tinha um desejo de que, quando eu estivesse um pouco mais adiante, poder passar aquilo que eu aprendi, todo o meu conhecimento e a minha experiência para os mais novos. Porque quando a gente vai embora, leva tudo embora. Então, a gente deixar um legado era muito importante. E a docência seria esse caminho que a gente tem para poder passar isso aos mais novos. Que bom, que bom. Como se diz, transmitir o conhecimento e, obviamente, formar novos profissionais, né? Exatamente. Eu acho que o ser humano, ele precisa disso, né? A renovação, ela acontece e é através das experiências. E essas experiências não podem ficar perdidas, né? A gente tem que passar para aqueles que estão vindo. Muito bem. Por isso que nós falamos que o próprio tema do nosso podcast hoje, Engenharia que forma e transforma, é o passo do desenvolvimento, da transformação e do crescimento para todos. E dentro dessa sua trajetória, Hélio, qual o maior desafio que você enfrentou nesse campo? Bom, já foram vários desafios toda a minha carreira, tanto na economia, né, que a gente enfrenta. Nós passamos por vários governos, vários planos econômicos, altos e baixos, e a construção civil ela sempre foi muito afetada com isso. Atualmente também ela tem esses altos e baixos. Passamos recentemente por um momento difícil que foi a pandemia,
afetou demais todos os ramos de atividade, né, econômica do país, e a construção civil sofreu de uma outra forma, apesar de que, para nossa surpresa, canalizou-se investimentos nessa área, né, dos pequenos investidores para reformar, para construir, para comprar imóveis, e isso acabou alavancando um pouco mais. Então a gente vê que houve uma procura muito grande. Já na área da docência, eu estou há 11 anos, eu vejo um grande desafio trabalhar com as diferenças de gerações. Não só no trabalho, nas atividades profissionais, mas também acadêmicas. Do momento que eu comecei a entrar nessa vida, né, da docência até hoje, houve uma transformação muito grande, e até foi uma geração, né, praticamente, que houve uma transformação muito grande. E isso, para nós, educadores e professores, nós temos um desafio enorme, que é lidar com isso. Aquele aluno de antes, de 10, 11 anos atrás, não é o mesmo, hoje não é o mesmo, né? Então a gente tem que se adequar a isso. Isso pode ser também esse desafio, mas também é algo que sempre existiu. As diferenças de gerações sempre existiram na história. E a gente tem que se adequar, né? Não adianta a gente reclamar porque hoje é diferente, porque o jovem é assim, ou é assado. Nós também fomos jovens e os nossos pais e avós também falavam isso de nós, né? Porque nós somos isso e aquilo, porque é a evolução, né? E isso acontece e a gente tem que se adequar a isso. E são transformações de gerações, né? E hoje nós estamos recebendo, eu posso até falar nós, porque eu também estou e continuo também docente, mas nós estamos recebendo os jovens que eles estão vindo dentro de um mundo muito tecnológico, né? Um mundo muito imediatista para que as coisas aconteçam. E a tela do celular, do computador ou da mídia virtual nem sempre transforma ou parece como é a realidade, né? Exatamente. Então, essa transformação que não como docente, mas também como formador, o pessoal que faz a capacitação precisa também ter esse aprendizado, né? Essa linguagem de se comunicar com esses jovens. E isso eu acho que tem sido o maior desafio, né? Sim, nós estamos vendo isso, inclusive, tá, no meio profissional. Dentro das empresas, nós temos eu diria, um certo conflito geracional, tá? E que nós estamos também enxergando não só dentro da sala de aula, mas também dentro de casa, né? Certo. Então, hoje as pessoas estão conectadas, né? Até as pessoas mais idosas, né, já estão mais conectadas também e querem um resultado mais rápido, mais imediato, tá? E esse é o grande desafio, talvez, da nossa atualidade. A internet ela veio para ajudar, tanto que esse nosso podcast permite que possa ser acessado por qualquer pessoa do mundo, né? Então, mando um abraço a todos os amigos profissionais que não somente aqui do nosso município de Limeira, estado de São Paulo, que estão nos acompanhando, mas também aqueles que estão em outros estados. E graças a Deus também temos amigos que acabaram indo também para outros países. Então a gente quebra fronteiras e a internet permite isso. Essa comunicação rápida, que ao mesmo tempo também pode trazer essa velocidade de resposta que para algumas atividades dentro da engenharia nem sempre acontecem nesse mesmo ritmo, né? Exato. E dentro desse tema, engenharia que forma e transforma, por que você considera que esse tema é tão importante para a sociedade? Você, como coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Einstein de Limeira. Bom, eu vejo a relevância desse tema porque desde os tempos que eu me formei, eu acompanho
a carreira de vários profissionais da engenharia civil, que é a minha área, e de outras engenharias também, né? Nós tivemos e temos hoje, no meio político, por exemplo, né, principalmente no executivo, então governadores, prefeitos, engenheiros, que são dentro dessa expertise, da sua expertise, transformar as cidades, né, o estado, e com grandes obras, inclusive, né, e desenvolvimento. Não só na área política, mas na área profissional, os desenvolvimentos tecnológicos, na grande maioria, são os engenheiros que estão ali trabalhando para criar, para projetar e transformar a tecnologia que hoje nós temos. Obviamente, hoje a gente fala nessa tecnologia da informação, mas por trás disso, tá, existiam engenheiros que estavam trabalhando na transformação dos equipamentos, das formas de transmissão, né, e dos demais ramos da engenharia, que hoje são vários, né, e a gente vê isso até seguindo um pouquinho, né, o CREA, o CONFEA, aquilo que é trabalhado, né. E por que a gente vê que a engenharia forma e transforma, né? O que ela transforma a gente já acabou falando aqui um pouco. Agora, a formação, tá, ela é importante para que esses engenheiros tenham uma boa base, que eles consigam fazer essa transformação. Então, como a gente vê que as gerações estão diferentes, tá? Antes nós tínhamos uma formação técnica muito forte, né? A gente lembra que a gente sentava, né? Não dava para fazer cursos à noite, a gente tinha que ficar durante o dia, porque a gente não tinha a tecnologia a nosso favor, né? Nós passávamos horas e horas nas bibliotecas das faculdades, né? Livros, né? Físicos. Livros, né? Físicos, né? A pesquisa era feita ali, né? Era uma coisa, né, muito demorada. Hoje não, você pega até no seu celular, você vai fazer as pesquisas, né, e obtém a resposta mais rápida. Tão mais rápida que agora a gente tem a inteligência artificial. Muito bem, né? Muito bem destacado. A inteligência artificial que tem sido bom para quem sabe utilizar e validar as respostas. Exatamente. Mas tem sido um risco também, né? Mas aí que eu falo, né? A inteligência artificial, ela existe porque existe uma inteligência humana, tá, que alimenta essa inteligência artificial. Deram o nome de inteligência artificial, né, porque ela tem uma grande capacidade de armazenamento de informações. Então, com essa grande capacidade de informações sendo processadas rapidamente, então a gente tem respostas muito mais rápidas, mas essa validação e também a alimentação dessas informações parte de uma inteligência humana. Sim. Então não adianta simplesmente nós acharmos que basta eu chegar lá e entrar, né, e perguntar lá para ela. Hoje já está até de forma humanizada a forma de comunicação, né? Esse termo é interessante, né? O atendimento humanizado dentro da inteligência artificial. Exatamente, né? Então, você tem uma interação até muito rápida, como se estivesse conversando com alguém, mas falta, né, a emoção humana e a inteligência humana, tá? Que isso dificilmente vai mudar, tá? E por isso que precisa da capacitação. Exatamente. Então, a tecnologia, ela está aí hoje porque mentes humanas, inteligências humanas transformaram e fizeram que ela estivesse aqui hoje. Certo. E nós precisamos formar aqueles que saibam utilizar essa ferramenta, né, tão poderosa, e também saibam alimentar essa inteligência, essa ferramenta tão poderosa, né? Muito bem. E dentro desse tema tão importante e relevante, nós vamos colocar algumas imagens, algumas fotos, onde o profissional e o professor Hélio também estava em conjunto com estudantes, alunos e alguns projetos, e também já
coloco uma pergunta na sequência. Quais as mudanças ou soluções você acredita que são urgentes? Até mesmo com essa imagem que nós estamos transmitindo, né? São projetos junto aos alunos, levando os alunos, né, saindo daquele ambiente da sala de aula para o campo, né, de trabalho, né? Exatamente. Conte para nós um pouquinho, Hélio. Bom, nós precisamos, hoje, como a gente falou, as gerações são diferentes, tá? Nós precisamos que o aluno ele tenha um interesse maior, tá? E que ele consiga enxergar e também sentir o que é aquilo que ele está aprendendo. Certo. Tá? Então, começa que, pelo meu ponto de vista, tá? Como educador, a gente não passa somente tecnologia para eles, somente uma parte técnica, né, e didática de sala de aula. É preciso que ele seja um profissional completo. E o que ele precisa para ser um profissional completo? Tá? Ele precisa vivenciar, ele precisa saber teoricamente, ele precisa vivenciar, tá? E tem uma outra parte muito importante, que é o ser humano que está lá dentro e que faz alguma coisa por outro ser humano. Sim. Então, em algumas situações, esse foi um primeiro projeto social. Vamos falar um pouquinho dessa foto, quem são esses alunos, Sim. aonde eles estão, né? O que eles estão fazendo aí? Parece um canteiro de obra, né? Isso? Exatamente. Tá? Esse projeto a gente fez, né, de forma social, antiga casa, né, de abrigo dos meninos lá, que era o nosso lar, que hoje já não está mais. Certo. Tá? Mas isso foi em 2019. Isso foi voluntário? Voluntário, completamente voluntário. Voluntário, mas com toda a assessoria técnica, para que os alunos possam acompanhar as etapas de uma obra. Exatamente. Então, nós fizemos isso aos finais de semana. Então, eles doaram o fim de semana deles, que seria para o lazer deles, né? Para que a gente pudesse fazer alguma coisa em prol da sociedade, tá? E que eles, com isso, aprendessem também, né? Com isso, eles estavam ganhando conhecimento, aprimorando as habilidades para poderem ser profissionais, né? Atuantes. Como que ficou a surpresa dos alunos? Porque assim, para você construir ou chegar ao ponto, que nem ao fundo nós temos uma residência, né, que tem uma parte da alvenaria, outra parte ali que ainda não foram colocadas esquadrias, né, que seriam as janelas Sim. e as portas, mas ela já está semi-acabada. Tinha aluno que falava, eu imaginei que do desenho, as paredes, as janelas, o telhado seria construído de uma outra forma, ou até mais fácil, podemos dizer. Mas precisa da mão de obra do pedreiro, do auxiliar, do servente, Sim. do carpinteiro, né? Exatamente. E essa comunicação, porque isso você só tem vivenciando ali na prática, né? Exatamente. Então, eles se engajaram, né, prontamente. Então, nós estamos vendo aí, né? Mão na massa. Mão na massa. Ó. Nós estamos vendo essa aluna, ela aprendendo, né, a fazer uma parte de chapisco e de reboco, tá? Então ela pôs a mão na massa também, né? E mais do que isso, antes disso, alguém preparou essa massa para ela. Certo. Então outros alunos também fizeram, né? Aquela parte de misturar o cimento com a areia, né? E para poder ter uma argamassa com uma liga própria para isso, né? O que é fazer uma dosagem, entendeu? Então, o que é dosagem, para o nosso público até entender, né? É igual uma receita de bolo. Você Ótimo. coloca uma quantidade de farinha, uma quantidade de açúcar, né, de fermento, para que aquele bolo tenha uma massa, né, que vá se tornar uma massa boa, né? Certo. Para ser assada e consumida. Na construção civil nós temos também essa argamassa, né, que está na mão dela ali, tá? Que ela faz o reboco. Existe uma dosagem correta. E varia de obra para obra e de tipo de trabalho para cada tipo de trabalho. Eles aprendem isso na teoria? Sim, né? Mas outra coisa é usar na prática, né? Perfeito. Como é que é a mistura, qual é a consistência.
e como que se aplica isso, né? E é por isso que quando não tem um acompanhamento, nós falamos acompanhamento técnico, Sim. mas esse acompanhamento técnico, neste caso, são estudantes de engenharia. Então, esse acompanhamento por engenheiros, muitas vezes o reboco ou até mesmo o concreto ou uma estrutura de uma coluna de sustentação, muitas vezes ela acaba se trincando porque não foi feito essa mistura ou essa dosagem corretamente para a sua aplicação. Exatamente. Se ela for estrutural, ela tem uma dosagem. Isso. Se ela for de acabamento, ela tem outra dosagem também. Isso. E a quantidade também tem que saber para não fazer demais, né? E ficar sobrando e jogando fora. Ótimo. Então Muito precisa bem. saber. Então, dentro de todo esse conteúdo onde você conecta, né, os estudantes, os alunos com o ambiente de trabalho, né, a prática, nós temos aí a foto, o assentamento aí de pisos. De né? pisos também foi ensinado, né? Tá? Lá nós tínhamos professores, tínhamos alguns profissionais também da área e alunos que eram profissionais da área também, Certo. que acabavam ensinando os colegas. Ótimo. Né? Dentro desse contexto, como que o seu trabalho contribui para que essas transformações aconteçam? Porque nós estamos falando que engenharia que forma e transforma. Sim. Mas qual é o papel, o contexto do professor, do coordenador Hélio junto a esses estudantes? Bom, nós podemos levar aos alunos de uma forma que ele consiga assimilar o conhecimento e levar à prática. Porque não adianta somente a gente ficar em sala de aula e a gente não sair para isso. Nós fizemos, essa não foi a única ação que nós fizemos, tá? Fizemos algumas outras ações também de cunho social, mas também visitas técnicas, onde a gente leva para um canteiro de verdade, eles vão ver como é que é feito, vão sentir o ambiente de uma obra, né, de construção civil. Certo. Tá? E eles estarem acompanhando, né? Essas visitas técnicas também fazem parte, né, do nosso currículo, né, de passar isso para os nossos alunos, tá? E também trazer profissionais da área que já têm uma grande expertise para algumas palestras também que são feitas. Nós, por exemplo, temos agora em outubro a Semana da Engenharia Civil. Muito bem, tá? Importante destacar. Então, acho que fica também o convite. Sim. Pode falar, porque é um evento aberto para que a sociedade conheça Exatamente. a instituição e também qual o trabalho, né? Exato. Do né? curso. Do curso. Ótimo. Eu cheguei a levar um cliente também, sabe? Para ele ver um processo, um novo produto que estava no mercado que nós trouxemos, tá? E ele também foi, né, foi para poder entender um pouco mais, aprender, né, para poder utilizar. Essas são algumas imagens de eventos que já foram realizados na Universidade Einstein de Limeira. Isso. Né? Uma instituição aqui da nossa cidade, né? Aqui da nossa cidade. Ótimo. Importante nós valorizarmos aí o nosso município, as instituições Sim. que aqui estão e oferecem cursos de qualidade para os estudantes. Né? Essa é uma outra atividade que nós temos também, que é chamado Projeto Integrador. Então, nós integramos, inicialmente a gente integrava os alunos com todas as disciplinas, né, que eram dadas naquele semestre, e eles então faziam em conjunto, né, um projeto em que englobava todas as disciplinas. Certo. Então, se tinha disciplinas de estrutura, de hidráulica, outra de elétrica, então se englobava tudo dentro de um projeto, e aí no final do semestre eles faziam essa apresentação em forma de banner, tá, onde os professores, o professor Murari ali, está com a prancheta na mão, tá? Então ele fazia as avaliações dos trabalhos, tá? Para que eles então, né, tivessem conhecimento e aplicar, né, todas as disciplinas juntas. Certo. Tá? A universidade, por meio dos seus professores e por meio do coordenador Hélio, como que ela consegue estar próxima da sociedade
e o que as pessoas precisam entender ou fazer para ajudar nessa causa. Porque vocês vão estar formando os profissionais, os estudantes hoje, futuros profissionais de amanhã, mas o que o pessoal precisa entender e como que a sociedade pode colaborar. Quando eu falo sociedade, as empresas, o comércio ou as atividades na sua área específica de engenharia civil podem se conectar e criar um ambiente para favorecer a aprendizagem. Tá. Eu acho que um dos pontos importantes, tá, é levar as pessoas a saber o quanto é importante a engenharia no Brasil, tá? No mundo. Se nós pegarmos hoje dados do CONFEA, né, que é a Confederação Nacional, né, de Engenharia, hoje nós temos no Brasil cerca de quase 6 engenheiros formados por cada 100 mil pessoas, tá? 100 mil habitantes. Certo. É muito, é pouco. Então vamos pegar como que acontece nos países desenvolvidos, como o Japão, Estados Unidos, Alemanha, tá? Agora a Coreia está indo também, né, nessa Coreia, a China está encaminhando para isso também. Quantos tem? Qual é a média? Se nós temos quase 6 profissionais engenheiros para cada 100 mil habitantes, eles têm 25, né, engenheiros formados para cada 100 mil habitantes. Que sinal esse dá? A sociedade está deixando de procurar os profissionais, os engenheiros, ou também os engenheiros não estão conseguindo contribuir à altura com a sociedade? Porque nós temos os dois lados, porque tudo aquilo é oferta e demanda. Sim, né? Exato. Então, eu acho que assim, nós temos que ter uma visão de futuro, tá? Isso vai um pouco da informação, da gente buscar essas informações, tá? Eu como profissional e como coordenador também do curso, eu tenho que buscar qual o potencial que nós temos no país para podermos crescer, independente de que governo que venha, tá? Nós temos um potencial para os próximos anos, também segundo dados do CONFEA, né, de termos cerca de 150 mil novas vagas para engenheiros no Brasil, tá? Só que a média que nós estamos formando é de 50 mil por ano. Então, é uma conta que vai levar um tempo para a gente poder alcançar, e lá a demanda vai aumentar, porque a tecnologia está aumentando e mais potencial, né, de demanda a gente vai ter. Demanda capacitada, né? Mesmo, porque a gente está mudando, como a gente está automatizando e mudando os sistemas, não só da construção civil, agora a construção civil deu uma alavancada maior, mas dentro das outras áreas da engenharia, né, elas têm tido uma velocidade muito grande. Tá? Sabe o que me chamou a atenção ultimamente? Eu acho que uma das construções mais relevantes da atualidade tem sido os chamados data centers. Sim. E muitos acham que o data center é somente um programador. Mas não, ali você tem uma quantidade de engenharias multidisciplinares participando, porque você tem a construção civil, estrutural, alvenaria, construções metálicas. Data center precisa fazer refrigeração. Você tem engenheiros da parte da mecânica, produção, tratamento de água, chiller, parte elétrica, telecomunicações, antena. Você acaba fazendo uma empregabilidade de diversas áreas de conhecimento. E o data center é um exemplo disso. Ele absorve vários profissionais e necessita, né? Não é só absorver, ele necessita, porque senão você não constrói uma estrutura de um data center. Exatamente. Né? Então, nesse aspecto que eu vejo, né, é que a gente precisa compreender, enxergar esse potencial que nós temos, tá? Queira ou não queira, nós vamos crescer, tá? E batalharmos aí, né, para a gente ter um ensino de base, tá?
um pouco mais fortalecido. Então, chamar atenção às nossas autoridades para que deem uma força maior para a educação. E nós pegamos o exemplo da Coreia do Sul, que fez começou um projeto há 50 anos atrás, onde eles eram um país, né, que não tinham nada praticamente e investiram fortemente na educação desde a base. E aí formaram grandes profissionais que estão aí hoje, né, e que a Coreia do Sul acabou, né, crescendo tanto quanto o Japão, até superando. E o que a gente vê hoje da China, que até então a gente achava que produtos chineses, né, eram produtos de baixa qualidade. Hoje a gente está tendo os carros elétricos chineses aqui invadindo as nossas ruas. Primeiro até do que os veículos americanos, sim, né? Exatamente. Em larga escala, né? Se nós pensarmos bem, quando eu me formei, há 40 anos atrás, os chineses não tinham carro, né? E olha hoje, só. né, hoje está essa tecnologia toda, tá? Então, isso foi o que? Educação, desde a base, tá, até essa formação. Leva tempo? Leva, mas tem que começar, né? Então, isso que eu vejo que é muito importante, né? E você que está aí, que quer, está vendo essa situação, está nos assistindo, né, e vendo essas informações todas, saiba que daqui a 5 anos, se não formarmos mais engenheiros, teremos colapso. Se você está preocupado, né, em ficar, poxa vida, são 5 anos, é um investimento que vai valer a vida, né? E passa rápido, né? E passa rápido. Parece que não, mas 5 anos, né? Passam muito rápido. É uma convivência com amigos e profissionais que você leva para a sua vida. Sim. Que vocês não acabam deixando de ter contato, não. A gente acaba se encontrando, por mais distante que acabamos indo, mas o mundo é gigante e ao mesmo tempo é tão conectado que se torna próximo. Exato. Né? Então, dentro aí desse propósito, para que o pessoal possa estar ajudando aí nessa causa, nós transmitimos algumas imagens, passamos algumas formas com que os alunos têm esse contato com a prática. Então, aquelas empresas, comércios ou a sociedade civil também pode estar em contato ou buscando a universidade para realizar essas parcerias, porque vocês precisam também trabalhar ou encontrar os problemas para que os engenheiros, no seu momento de formação, possa encontrar as soluções ou até mesmo trabalhar em estudos mais científicos e criarem novos produtos ou novos conceitos de construção, né? Porque o estudante ele não aprende somente a executar algumas etapas, mas você tem a parte de laboratório, Exatamente. Né? Tem a parte da iniciação científica, porque hoje a argamassa, como você bem mesmo disse, ela evoluiu muito, né? Exatamente. Antes você tinha que preparar, hoje eu acho que é assim, né? Vem pronta num pacotinho, só colocar água que já está quase que pronta para assentar, né? E a tecnologia evoluiu tamanha com qualidade e com a robustez que precisa Sim. ter uma construção, né? Hoje nós temos sistemas construtivos novos, né? Até porque estão se tornando raras, né, as pessoas, a mão de obra que trabalham no sistema convencional, né? Então a gente está buscando formar novo tipo, né, de profissional para o mercado, Certo. com novos sistemas construtivos, e isso tem que passar, né, pela inovação. E juntamente, que a gente chama de tríplice hélice, tá, da inovação, que é o mundo acadêmico, né, nas universidades, a iniciativa privada, tá, porque é onde investe, ela que tem mais poder de investimentos, e a parte do governo, né? Então essa tríplice hélice ela é importante para a inovação. E se a gente formar, aqui na cidade a gente já está tendo movimentos, né, desse tipo, tá? E a gente quer contribuir bastante também com a nossa parte, da parte, né, de formação dos profissionais. Que bom! Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes,
aqueles que puderam estar nos acompanhando ao vivo e que também poderão estar acompanhando os nossos episódios assim que a gente colocar ao ar, ao vivo, né? Logo mais. Não esqueçam de curtir, compartilhar, né? Transmitir a boa informação. É isso que nós mais queremos e esse é o propósito do Conecta Pro. Eu queria estar agradecendo ao Hélio Okamoto para que a gente pudesse trabalhar esse tema, engenharia que forma e transforma. Também gostaria de agradecer a toda a coordenação e a direção da Universidade Einstein de Limeira por disponibilizar, né, a vinda do profissional engenheiro e também hoje coordenador da engenharia civil, né, da Universidade Einstein. Nós estamos finalizando aí com algumas imagens, com algumas fotos. Tem umas pessoas conhecidas ali da associação, né? Então, nós temos ali essa interação da universidade com as associações aqui do município, né? A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Limeira, os conselhos, né? Nós temos o CREA, que é o Conselho do Estado de São Paulo, nós temos o CONFEA, que é o Conselho Federal. Então, a instituição ela está atenta, ela está conectada, ela está interligada. Então, gostaria de estar agradecendo a sua presença e também a toda a coordenação dessa instituição renomada e tão respeitada aqui no nosso município. Tá? E para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem final, qual seria? Bom, eu acredito muito, né, nas pessoas, na capacidade que nós temos de evoluir, não só intelectualmente, tá, mas como pessoa, como, né, na parte da sociedade e principalmente na formação de cada um. Creiam em vocês mesmos, acreditem em vocês, que vocês podem e vão conseguir. E nós temos muitos exemplos de ex-alunos que estão aqui, né, e que estão transformando a tecnologia, transformando a sociedade, não só com o seu trabalho profissional, mas também como pessoa, tá, e como ser humano. Então, participem, acreditem, e nós estamos de portas abertas para receber vocês. Muito obrigado. O 8º episódio do Conecta Pro com o Antonioni Rosada entrevistou hoje esse nosso amigo e profissional Hélio Okamoto dentro desse tema, engenharia que forma e transforma. Desejo a todos vocês excelentes episódios, curtam, compartilhem e apoiem o projeto. Transmitir a boa informação irá colaborar para uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.